A gente vê muito, né, a criança chegando na escolinha e jogando, participando de campeonatos, mas que orientação tem quanto a uma hidratação, quanto a um repouso, né? Porque o tripé do atleta é hidratação, suplementação e repouso. Hidratação, suplementação e repouso. Hidratação, que o senhor disse, não é só tomar água. Não, é essencialmente a água, sim, mas o isotônico é importante. O nosso fundamental que a gente tem é água, mas se a gente ficar bebendo só água, a gente vai acabar diluindo o nosso meio extracelular. Então a gente precisa, parte da hidratação tem que ser feito com isotônico. O que é o isotônico? Isotônico é popularmente... Gatorade. Isso. É um preparado que tem uma concentração, eu vou falar um termo técnico, né, que a maioria das pessoas não vai entender, uma osmolaridade parecida com a osmolaridade do nosso plasma. Porque se tu ficar só tomando água, tu vai acabar diluindo e isso vai atrapalhar as reações químicas que o nosso organismo efetua, né? Tem o isotônico natural? Para mim não ficar só comprando Gatorade. Não tem. Não, existe muitas marcas de isotônico. Tem as melhores. Até aquelas que a gente compra na farmácia em pó, né, doutor? Tem. Que é tipo um soro caseiro, mas não chega a ser, mas é... Tem. Porque ele tem os minerais ali para hidratar mais, digamos, mais rápido e mais fácil, né? Quando a gente está assim, eu tô com uma virose, tô com uma ligeira. Aí vai fazer o soro caseiro. Eu vou falar assim, o básico da hidratação seria o seguinte, como eu estava falando para vocês, a sede não é um bom indicador de se você está bem hidratado ou não. O que seria mais prático? Existem coisas mais avançadas, os clubes de Série A e o Comitê Olímpico, atleta olímpico, eles analisam, às vezes, de maneira mais sofisticada. Mas como é que você poderia ter uma ideia de como é que está a sua hidratação? Pela urina. Pela urina? Pela urina. Então, você vai urinar e pela cor da urina você vai ter uma ideia. Porque o seu organismo ele regula a sua hidratação pelo rim. Então, quando você começa a ficar desidratado, o que ele faz? Ele segura a água e a sua urina concentra. Quando a sua urina concentra, ela fica mais escura. Quando você está bem hidratado, não, tem água suficiente. Vamos botar o excesso de água fora. A sua urina vai ficar com mais água e ela vai ficar mais diluída. Então, uma boa maneira de você ter uma noção de se você está bem hidratado ou não é pela cor da urina. Então, o atleta, ele antes de entrar na sua prática, eu vou falar do futebol, que é o que a gente fala mais, mas qualquer prática esportiva, se ele for no banheiro antes de iniciar, ele já vai ter uma noção de como está a sua hidratação. Então, ele vai notar que se a urina não tiver com a cor boa, a gente pode ensinar ele a ter uma ideia de como a urina deve estar adequado. Ele já vai notar que ele vai precisar ingerir mais líquido, né? Para o organismo ficar. E o correto seria pesar o atleta antes de começar a atividade física e pesar no final. Para ver quanto que ele perde de líquido durante o... Quanto ele perde líquido. E o adequado é a gente repor em torno de 150% do que, uma vez e meia do que foi perdido. Vamos dar um exemplo assim, se a pessoa perdeu 3 quilos, ela deve repor 4,5 litros de líquido, que a gente pode... Isso num intervalo de... 3 horas. 3 horas. Depois que acaba a atividade física. Porque senão a chance do seu músculo não se recuperar de maneira adequada é grande. E como o nosso futebol é assim, é jogo acima de jogo, a maioria dos técnicos reclamam, né, de que não dá tempo de recuperar. Eles têm razão. É verdade. O tempo adequado de recuperação muscular é 72 horas. Né? Porque um jogador, em média, numa partida de futebol, ele corre mais ou menos de 10 a 20 quilômetros, cara. Tu já pensasse? Isso depende muito da posição, né, do jogador. Hoje, isso é uma coisa que os clubes também nem precisa ser de Série A, né? Tem clube de Série D do Campeonato Brasileiro que já usa, né, que é um tipo de um GPS. Não sei se você já viu quando eles tiram a camisa no final do jogo, ou durante o jogo, às vezes até ganham cartão, que eles usam tipo num coletinho ali. Aquilo ali está levando um aparelho que analisa
várias... Batimento cardíaco, tudo. E a distância também, né? Quanto tempo ele correu e tal. A distância que ele correu durante o jogo, quantos sprints, né? O sprint é aquele pique que ele dá. E isso aí é importante, porque é no sprint que é aquela corrida mais intensa, que é onde costuma estar relacionado com a lesão muscular. Quando o jogador dá muito sprint, e é durante o sprint que ele faz a... A gente vê que geralmente quando o jogador dá aquele sprint, que ele chega no final, ele dá aquela puxada na perna, o cara aí machucou. Porque é sempre no final de um sprint, né? Isso.